Você tem interesse em decoração ou design? Quer saber mais sobre a área? O Centro Europeu traz para você um novo podcast. É o DDD, Descontração com Design e Decoração, um programa voltado para os amantes da criatividade, em conversas divertidas e descontraídas. Vamos receber diversos profissionais da área para trocar experiências e muitas histórias. Eu sou o Felipe Bender e juntamente com a Jordana de Fraga e a Lorena Furosawa, te esperamos aqui no DDD. Olá, eu sou Jordana Fraga, eu sou supervisora do curso de decoração do Centro Europeu e hoje o nosso podcast está muito especial. Nós vamos falar como vestir as paredes da casa. E pensando nisso, eu convidei uma pessoa super especial, que é a Márcia Calcanhoto. Ela é especialista em quadros. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada, Jordana. É um prazer estar aqui falando sobre esse assunto que eu adoro, né? Então, me apresentando, eu sou Márcia Zanoni Calcanhoto, eu sou a proprietária da Moldura Minuto Batel e sou formada em artes plásticas há muitos anos atrás, trabalhei muitos anos com a parte de decoração de interiores e hoje já fazem 13 anos que eu sou proprietária da Moldura Minuto. Márcia, a maior dificuldade do profissional hoje, na hora da decoração, é vestir a casa, é fazer uma moldura. E eu sempre falo assim que a pandemia, que parece que faz muito tempo que foi aqui, né? Se você te olhar para trás, foi ano passado, né? Quem não arrumou uma gaveta na pandemia e não achou algum objeto e que quer expor, quer colocar ou na prateleira ou na parede. E assim, qual que é a maior dificuldade do profissional, no meu ponto de vista hoje? Por onde começar? Eu arrumei uma gaveta, achei um objeto que tem uma memória afetiva, que tem toda essa pegada, né, do design afetivo. Eu posso começar por aquilo? Por onde eu começo a vestir a casa, a parede da casa? Bom, então a coisa mais importante que a gente tem que levar em consideração é que o quadro é o que vai dar toda a personalidade, né, do ambiente, aquilo que fala da pessoa. A pessoa ela tem que se identificar com aquilo que põe na parede. Então, assim, a gente tem que... Não pode ser qualquer coisa, porque aquilo ali vai dizer quem é a pessoa, né? Então, assim, principalmente quando é alguma coisa que a pessoa tem um valor afetivo para ela, a gente tem que tratar aquilo com muito respeito e com muito cuidado e transformar. E o legal daí é porque a moldura ela tem o poder de transformar qualquer coisa. Um recorte de revista, um posterzinho comprado numa esquina qualquer, a moldura tem o poder de transformar aquilo numa obra de arte. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque da mesma forma como ela transforma uma coisa qualquer num objeto, numa obra de arte, ela também tem o poder de acabar com uma obra de arte, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente escolhe a moldura. E aí, como escolher essa moldura, né? A partir de onde para escolher isso? Então, assim, primeiro a gente tem que fazer uma pesquisa muito grande com o cliente para saber, assim, todo o gosto dele, né? A própria decoração. Então, assim, a moldura, a princípio, ela tem que estar de acordo com a decoração, né? Então, se é uma decoração mais minimalista, vai ser uma moldura mais simples. Se é uma decoração mais clássica, se tem madeira, se é rústico, a moldura ela tem que conversar com isso. Então isso, gente, é primeiro bem momento. Importante, né? A moldura do quadro, ela tem que estar no mesmo estilo, na mesma linha, na mesma leitura da decoração do ambiente que eu vou escolher os quadros, né? Isso. Então, assim, não necessariamente a obra em si, porque eu posso ter uma
decoração bem contemporânea e usar uma obra de arte clássica, uma pintura acadêmica, né? A obra em si, ela é particular, ela é do gosto do cliente, mas a moldura, ela tem que estar de acordo com o estilo dos móveis. E aí, claro, assim, posso misturar uma bem clássica com um estilo bem moderno? Claro, tudo pode, né? Que assim, nada, não, essa palavra não pode, ou regras, isso não existe, né? A gente Mas tem uma regra, né? Que você que me ensinou. A moldura não pode chamar mais atenção do que o objeto que você vai enquadrar. Exato. Então, assim, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Estamos aqui com um livro do Centro Europeu. Se eu for emoldurar esse azulejo, tá? Então, a gente vai pensar que a moldura que eu vou colocar aqui para emoldurar esse azulejo, que é a capa do nosso livro, ele não pode chamar mais atenção que o próprio desenho, que o próprio azulejo que vai se transformar. Quando eu emoldurar, ele vai se transformar numa obra de arte que eu posso colocar na parede. A moldura correta, ela tem que ser escolhida de tal forma que o olhar se concentre na obra que está sendo emoldurada. Então, ela não pode aparecer mais do que a própria obra. Se ela aparecer mais do que a obra, está errado. Né? Então, o que a gente tem que pensar é que ela seja... isso não significa que seja só uma moldurinha bem fininha, ou pode ser uma moldura com passe-patou colorido, pode ser uma moldura colorida, mas ela tem que estar pensada para valorizar aquilo que está sendo emoldurado. E agora você falou uma palavrinha mágica, que também foi a Márcia que me ensinou, tá? Que é passe-patou. Então, assim, queria que você falasse um pouquinho o que é passe-patou. Porque, assim, Márcia, é uma palavra que muitas pessoas pronunciam de uma maneira equivocada, né? Sim. Eu inclusive entrei no Google, já te contei isso, né? E procurei e a gente abrasileirou esse nome. Existe lá passe-patou e qual é a função. Primeiro fala do nome e depois da função do passe-patou. Então, esse é um assunto que causa uma polêmica. Né? Mas assim, eu toda a vida, sempre, vamos começar a falar do passe-patou, se escreve passe-partout, né? É uma palavra francesa que a tradução literal passa por tudo. Não é? Nada mais é do que aquele espaço que fica entre, é um respiro que fica entre a obra e a moldura. E o passe-partout, ele tem um R ali no meio da palavra. Mas quando no próprio francês, né, quando fala o passe-partout, ele a gente quase não percebe ele ali no meio, assim. Então a gente pode falar passe-partout, sem R nenhum. Só que em algum momento, alguma pessoa assim, que, né, não se lembrava direito como é que era, e aí disse, nossa, mas tem um R, não sei bem aonde que... Eu acho que é passe-partout. E aí falou passe-partout, e o outro repetiu passe-partout, e ficou o passe-partout. Né? Que nem disse a Jordana, né? Já pesquisou, já brasileirou, já está lá no Google, passe-partout, com R no final. Se é certo e errado, não sei, mas que é feio, é feio. Então a gente não pode errar, porque nós somos profissionais. Nós vamos falar a palavra passe-partout. Então eu tenho minha obra de arte, escolhi o passe-partout. Isso, agora vamos falar do passe-partout, que ele é um material sensacional. Porque a princípio, ele é um material de proteção. Ele serve para proteger a obra de arte. É um material importado, não existe quem fabrique aqui no Brasil. E ele é um papel cartão de pH neutro, que esse é o diferencial dele na fabricação. Ele é livre de ácidos, então por isso que ele protege, que então em contato com a obra
de papel, né? Porque agora eu estou falando do Passepartout de papel, para uma obra de papel, fotografia, gravura, aquarela, tudo que for em papel, e vai ser montada com vidro, então, né? E o Passepartout, então, ele serve para proteger essa obra. Da seguinte forma, em contato com a obra ela vai ter uma tinta, ela foi manuseada, ela tem alguma acidez. O Passepartout de pH neutro, em contato com essa obra, ele vai proteger, porque se for um material ácido, vai criar um ambiente propício à proliferação de fungos principalmente os fungos, aquelas bolinhas né? Amareladinhas, assim, que vai ficando numa obra de papel. Então, se o Passepartout é de má qualidade, aquilo, sabe, principalmente explode. Em Curitiba, né, Márcia? Porque nós temos uma região que nós temos às vezes as 4 estações do ano no dia. No mesmo e aquela, dia. Você deixou um espaço no vidro, a obra também respira, né? Então sim. Vai ficando. Quem não tem uma fotografia lá que grudou no vidro, ele serve para essa proteção. E a outra como ele tem essa espessurinha de 2 milímetros, ele não vai deixar o vidro encostar na obra. E outra também uma proteção visual, que ele afasta a moldura da obra. Então, essa parte lisa que fica entre a obra e a moldura, ela serve também para limpar o olhar e direcionar o olhar da gente para a obra de arte. E aí, assim, como ele é um material assim, muito versátil, que além essa característica, esse benefício todo da proteção, ele serve, assim, a gente usa ele de uma maneira estética também, né? Então, assim, criando formatos diferentes para aquela gravura, deslocando a imagem do centro do quadro. Então, o Passepartout é um material sensacional, assim, dá para fazer... Tem outro que posso botar uma cor no Passepartout, com posso colorido, usar. Dá para trazer ele para frente no vidro com uma moldura caixa, dá para, né, levar para o fundo. Agora, assim, é difícil a gente falar sobre isso sem mostrar, né? Mas aí as pessoas que ficarem curiosas podem ir lá na loja e aí eu mostro tudo. Então, gente, vamos lá. A gente já escolheu o nosso Passepartout, a gente escolheu a moldura, que tem que estar de acordo com a decoração, né? E agora nós temos, assim, uma questão bem importante, Márcia, que é o vidro. Porque, assim, década de 90, uau! Né? Vidro 80. Vidro anti-reflexo, todo mundo queria, e hoje você não vê nas obras. É pelo custo, por que colocam tanto vidro comum e não usam esse anti-reflexo que parece ser tão melhor, né? Não, então assim, foi bem isso. Então, quando surgiu a ideia do vidro anti-reflexo, foi aquele uau, né? Imagina que sensacional, um quadro sem reflexo nenhum, e que bacana e tal. E se usou muito ali, os anos 80, 90, assim, muito. Só que dos anos 2000 para cá, que eu vejo assim, que tem a coisa da fotografia na decoração, que entrou com muita força, e cada vez mais existe uma preocupação com a qualidade da foto, com né, com a qualidade da impressão, com a qualidade das cores, da nitidez. A hora que tu põe o vidro anti-reflexo, porque o vidro anti-reflexo, ele não tem reflexo porque ele tem uma texturazinha, ele é craqueladinho, assim, ele é um pixelado, assim, e aí a hora que tu põe ali, ele apaga a cor, ele deixa a imagem turvazinha, assim, né? Assim, com aquela textura, como se a foto tivesse pixelada, né? Então, eu particularmente não gosto, detesto o vidro anti-reflexo. E o reflexo, a gente só enxerga ele depois que a gente fala dele. Eu gosto, sabe, Márcia? Eu gosto que ele traz o movimento da casa. Ele dá brilho, ilumina. E a hora que tu tá te movimentando, não interessa o reflexo que vai ter ali, tu vai chegar para cá, chegar para lá, e tu vai enxergar a obra, e
a gente não percebe o reflexo, a não ser na hora que tu vai bater uma fotografia daquela parede, aí sim, aí só na hora que tu bater a foto só vai aparecer o reflexo. E em alguns casos muito especiais, quando a imagem for muito escura, então sei lá, uma noite, né, com uma lua, assim, quando a imagem é muito preta, o vidro normal, o vidro refletivo, ele vira um espelho, assim, muito. Então, em situações muito específicas, eu indico usar o antirreflexo. Mas se não, é melhor usar o vidro comum. E assim, ó, o antirreflexo ainda por cima é bem mais caro. Então, sim, melhor se um o vidro óculos comum. você vai fazer antirreflexo, já é uma fortuna. Sim. Não, então quadro. Não, então assim, mas ainda agora porque o antirreflexo de óculos é o antirreflexo museu. Porque aí existe, né, que é um material sensacional que a gente faz ali na loja também, que é essa montagem fine art, né? Que aí então é um material todo especial. Para vocês entenderem, gente, fine art é o mesmo processo que é usado no museu para obras de arte, como Mona Lisa, né? Então, quando você vai, por exemplo, vou comprar uma obra das fotografias, agora me deu uns 5 minutos do fotógrafo. Do Sebastião Salgado. Voltando. Vou comprar uma obra do Sebastião Salgado, que uma fotografia custa, que tem um valor agregado, e eu quero usar um material que vai ter a proteção de museu, eu emolduro ela com o fine art. Isso, que é uma montagem toda especial, né? As fitas que são usadas, a maneira de colar, o jeito de usar o passe-patou, tem todo um processo. O basiquinho que a gente faz já é super bom. Só que numa montagem fine art existe todo um processo bem diferenciado. E aí exige que se use um vidro... O melhor de todos é o vidro museu. Então ele tem proteção UV, 100% de proteção UV, que essa é a principal característica, né? E ele é antirreflexo, mas ele não tem aquela textura do antirreflexo esse comum que a gente usa. Ele é transparente, que é aquele que usa no óculos. Entendi. Então, só que daí, imagina, para um óculos, um negocinho desse tamanho, quanto mais caro que fica um óculos. Tem que ser uma obra de arte que você investiu mesmo. Tem que ser uma né? coisa que realmente vale a pena. E aí fica muito, né? Fica lindo assim a montagem, porque tu tem todo o brilho, mas tu não tem aquele reflexo do... E assim, Márcia, eu sou professora, né? E as pessoas, o que acontecia antes, né? Tem uma frase que todo mundo fala que o quadro tem que estar na altura dos olhos, né? Então, quando eu chego numa casa para fazer uma assessoria de decoração, a pessoa já me fala isso: olha, mas o quadro tem que estar na altura dos olhos. E eu questiono: os olhos de quem? Meu filho que tem 10 anos, da Luísa, da minha filha que tem 3, ou eu que tenho 1,70, né? E aí a pessoa acha engraçado. Então, assim, isso é uma regra, né, da decoração, porque muita gente fala isso, tá? Já foi. Era uma regra, ou sei lá, uma regra que alguém resolveu, né, para dar uma orientada, assim. Dar uma orientada. É isso. Né, porque é o 1,60 m, mas aí assim, 1,60 m, mas daí quem mora na casa tem 1,80 m. Então, assim, e essa é uma coisa assim que há alguns anos atrás existia um monte de regra, né? Porque na mesma parede que põe uma tela não pode botar uma gravura. Porque quando faz isso não pode fazer aquilo. Então, assim, eu não sei porque inventavam um monte de regras, né? Que não tem nada a ver, que a gente... né, por um lado é ruim porque não tem um passo a passo e mas e daí? Que altura que eu ponho o quadro, né? Então, assim, é uma questão de bom senso, vai depender do tamanho do quadro,
vai depender, e hoje assim, da tendência também, né? Porque hoje existe uma tendência dos quadros mais baixos um pouco, né? Então, mais para perto dos móveis. Então, assim, de repente, às vezes a pessoa acha, porque tem uma paredona, tem um sofá lá embaixo, tem que botar o quadro lá no meio. No meio da parede no meio da parede, que é para tentar usar como se, né, Isso tivesse... mesmo. Bem pelo contrário, trazer o mais perto possível do móvel, né? Que então assim aquilo cria uma harmonia maior. Então e hoje assim também eu tenho visto bastante assim quadros pequenos, bem localizados, até assim pro lado do sofá, logo acima, assim, por exemplo, num quarto, logo acima da mesinha de cabeceira, né? Então, se eu tiver um sofá e um quadro, eu vou colocar ele mais próximo no móvel, eu desloco o quadro e eu faço uma compensação com a almofada para compensar esse quadro, porque ou não necessariamente? Não, porque aí é a regra da composição do ambiente, né? Porque assim, o quadro ele não funciona sozinho. Mesmo quando a gente faz uma composição, a gente não pode pensar só na composição, a gente tem que pensar no todo, né? Porque assim, ele faz parte daquele todo. Então, assim, se a gente deslocar o quadro para cá, nós vamos precisar de um outro elemento para equilibrar. Para dar o equilíbrio. E a gente vai, né? Porque a composição é isso, tu vai botando numa balança e tu vai equilibrando as coisas de um lado e de outro, né? E uma dúvida, assim, que todo mundo me pergunta, tá? Eu posso usar fotografia da família, né, nas paredes? Porque as pessoas têm um pouco de receio, Márcia. Sim. Elas falam, nossa, mas eu vou usar fotos da família? E daí as pessoas têm um pouco de medo de colocar na parede as fotos, né? Não, mas né? mesmo assim, porque aí a gente tem que pensar também como se vivia uns anos atrás. Há uns anos atrás tu tinha sala de visita e tu tinha estar íntimo. Então, no estar íntimo, tu podia botar, né, as coisas na sala de visita, uma obra de arte, né? Não podia botar. Mas hoje não existe mais sala de visita. Hoje tudo é estar íntimo. Então, por que eu não posso botar uma foto? Né? E aí, claro, assim, né? Não vai botar que é de noivo, assim, né? Um retrato. Mas uma foto da família numa viagem, que pegue, assim, uma paisagem. Tem que escolher uma coisa que seja de bom mais gosto, sutil, né? Mais sutil, exato. Assim, pega um meio de lado, um pôr do sol, e aí, né, e ainda mais assim, é aquela, né, voltando àquela coisa que o quadro tem que fazer sentido para a pessoa. Então, assim, trazer uma foto sua para decoração é legal, assim, claro, e aí... Vai trazer um momento feliz na família. Exato. E hoje também mudou, né, Márcia? Acho que a gente recebe em casa as pessoas que você realmente quer, mais íntimas, mais próximas, amigos, né, que fazem diferença na sua vida. Então, você vai pro restaurante, olha, né? Eu já fiz, né, uma sala de jantar, assim, com vários quadros, com fotos, daí as fotos preto e branca, com passe-patou, e aí várias cenas, várias situações. Ficou super chique, ficou lindo, né? E tava ali as fotos pessoais, né, da família. Então, outra coisa que não existe mais essa regra, assim, né? Porque as coisas são mais, como é que eu vou dizer... Né, tá ali no cotidiano das pessoas, são memórias que vão estar registradas na parede. E claro, tudo usado com bom senso, né, para aquilo estar em harmonia com o restante da decoração. Né? E porta-retrato, Márcia? Que é um dilema, né? Eu gosto, tá, gente? Vou deixar bem claro. Eu tenho na minha casa, gosto de porta-retrato. Tenho o retrato da minha família, inclusive uma que eu ganhei de você, Dia das Mães, tem na minha estante. Mas assim, todo mundo tem essa dúvida, né? Uso ou não o porta-retrato? E aí de novo é aquela coisa. Claro que assim, ó, todo mundo gosta de ter uma foto da sua família, uma foto sua, né? Então
Um porta-retrato. Existe uma regra do porta-retrato. Quando você não pode ver as costas dele. Então, assim, você vai colocar numa estante que a parte que não é bonita do porta-retrato vai ficar para a parede. Você vai colocar numa mesa de canto, não um aparador que você passa atrás e vai enxergar atrás o porta-retrato. Então, a regra do porta-retrato pode usar sim, mas você não pode enxergar a parte de trás dele, né? Mesmo porque ninguém inventou ainda um porta-retrato que tenha um fundo bonito. É não uma é, coisa... ele normalmente ele não é bonito, é elegante, né? E até uma coisa que eu não faço lá na loja é porta-retrato. Assim, geralmente eu faço uma caixinha. Porque daí o quadro ele para em pé na moldura, sem ter aquela coisinha lá atrás, assim, que fica caidinho, assim. Então, quando ele fica retinho, fica mais elegante fica mais mesmo. elegante. E agora, Márcia, uma dúvida que todo mundo tem. O que eu posso emoldurar? Nessa pandemia, né, eu brinco que a gente repensou algumas coisas, né? E realmente a nossa casa foi a nossa bolha, ali que a gente se sentia protegido, ali eu fiz quadros, acho que você deve ter feito muito quadro. Então, assim, o que eu posso emoldurar, né? Deve ter situações engraçadas, que você brincou lá no início, desde um cascalho até, né, um livro. O que eu posso emoldurar hoje que faça sentido para a pessoa? Que situações, assim, que você emoldurou objetos, né, peças, coisas que ficaram maravilhosas, que o cliente deve ficar encantado. Não, então assim, o que pode moldurar? Tudo, né? Desde que, claro, depende muito da profundidade, né? Mas tudo que tiver assim, até uns 15 centímetros é possível moldurar. Uma coisa bem interessante foi ali assim, em maio de 2020, que foi logo depois daquele primeiro momento assim que ficou todo mundo em casa, trancado, deu uma avalanche lá na loja, assim, de pessoas, e aí todo mundo tinha... porque eu estava arrumando meu guarda-roupa, todo mundo aproveitou o tempo para arrumar a sua casa e arrumar seus armários. O que encontraram de coisa, assim, foi uma coisa Mas é engraçado, Márcia, Márcia, a minha avó falava isso. Quando você tá com um problema, arrume uma gaveta. E daí, como a gente não tinha o que fazer na pandemia, a gente queria solucionar um problema, né? Sim. Então a gente foi realmente arrumar os armários, né? achando. Então, assim, achando fotos, coisas trazidas de viagem que tinham ficado lá guardadas e não tinham sido emolduradas. E aí, claro, encontrou, e aí ficou parado olhando para aquela parede vazia, viu que precisava, né? Ou que tinha um cantinho que podia ter mais um quadro, né? E objetos dos mais variados, assim, bom, desde assim de roupinha de bebê e chupeta e coisas, né, de sapatinho. Uma das coisas assim mais diferentes que eu emoldurei, o avô da cliente era boticário, então tinha assim tubos de ensaio, tinha vidrinhos assim daqueles de farmácia antiga, tinha seringa de vidro. E aí ela me trouxe todas aquelas peças de vidro, assim, que eu tô olhando, assim, não é uma coisa difícil de moldurar bonito, também, né? Assim, mas aí a gente foi, né, numa composição com fundo preto para valorizar as peças e ficou um quadro lindo, assim, sabe? Então, assim, é muito gratificante, assim. E depois, assim, como que vai emoldurar? Cada coisa a gente para e olha, conversa com o cliente, aonde que ele vai colocar, e tenta conhecer um pouco daquela história, o que... Então, Márcia, aconteceu comigo, assim, uma cliente, eu fui fazer uma assessoria, né? E ela disse, Jordana, as minhas paredes não tem nada. E aí, no briefing, que é um assunto assim que eu acho que é tão delicado pra gente prestar atenção nos sinais do cliente, ela falou, eu quero fazer essa parede, mas não tenho nem ideia. E daí eu falei, mas como? Daí conversando, eu falei, como que você conheceu o seu marido? E ela, a gente se conheceu no Teatro do Rio. E engraçado, ela falou que a gente estava no teatro no Rio de Janeiro, eu guardei o ingresso e ele também. E nós temos esses ingressos. E eu falei, então, é aí que a gente vai começar. Então eu peguei os ingressos, nós emolduramos.
E aí ela tinha uma gravura do Rio de Janeiro, mas assim, ela comprou um pratinho mesmo, sabe? Que tinha só o pão de açúcar lá. E aí nós começamos por aquilo. Aí nós fomos lá, achamos uma gravura do Rio, achamos fotos e fizemos uma composição. Começamos daquele convite, ideia. porque aquilo faz muito sentido. E ela sempre fala, eu já fiz a chácara, fiz outros projetos, e ela sempre fala, Jordana, é a parede que mais faz sentido, porque conta a nossa história. E eu acho isso incrível, né? Sim, não, e foi bom tu ter contado isso aí, porque aí né, assim, são coisas diferentes, mas uma parede, daí tu mistura o ingresso lá né, que é uma coisa que não é uma obra de arte, não é mas na hora que ele é moldurado, ele passa a ser, e aquilo faz todo o sentido, né? E aí tu põe uma gravura do lado, né? Aí aquela gravura, ela a própria gravura vai trazer mais significado para aquele ingresso também. E aí as coisas vão se conversando, e essas molduras podem ser todas diferentes uma das outras, porque esses quadros, eles podem ter sido feitos em momentos diferentes, ou não, ou pode ser tudo igual também, né? Mas sim, vai tudo depender daquilo que tiver em conversação ali, né? Mas então assim, não existe limite para aquilo que vai ser emoldurado. E já aconteceu comigo, Márcia, minha cliente ligou, Jordana, acabei de sair da moldura, tu mandou uma foto. Eu falei, meu Deus, eu não tinha entendido o que era um telefone, era um papel. Porque quando ela conheceu o marido, eu me lembro disso, ela colocou o telefone no papel, que na época nós conhecíamos. No guardanapo. Ele rasgou e colocou o telefone da casa, porque não tinha WhatsApp, né? Não tinha. E daí ela falou, eu vou dar de presente de casamento pra ele, porque eu guardei esse bilhete, ele nem sabe. Então eu achei assim, aí daquele bilhete ali, nós começamos a fazer a composição da parede. Então a gente colocou fotos, claro, né? Sala íntima, que é uma casa maior, enfim, né? Tem a sala íntima. A gente começou colocamos fotos quando eles viajavam, eles sempre fizeram fotografias muito com a família, e aí sim, já tinha uma gravura também, e aí a gente começou colocamos inclusive os desenhos dos filhos, o primeiro desenho da filha, dali começou essa composição, e eu acho lindo, porque assim, cada vez que eu vou lá, de vez em quando eu vou, né, ajudar em algumas outras coisas, e eu olho aquela parede e eu falo, nossa, faz muito sentido pra família. Porque eu acho que a casa da gente, a gente vestir as paredes, tem que fazer sentido pra quem mora. Com certeza, né? Com certeza. Eu sou suspeita, né? Mas eu adoro uma parede cheia de quadros. Com certeza, todos de preferência feitos na moldura minuto. Não, de preferência feitos na moldura minuto. Mas Márcia, se eu tenho uma moldura, né? Eu tenho alguns quadros e eu quero fazer uma parede, eu posso usar as que eu já tenho? Você consegue compor essa composição na parede? Eu consigo usar o que eu já tenho em casa? Então, se tiver em bom estado e aquilo tiver valorizando a obra que está sendo emoldurada, que está ok, né? O problema é quando a moldura, ela é muito característica de uma época e aí, sabe, às vezes a moldura está depreciando aquela obra. Então, daí tu vai fazer uma composição, tu fica com aquele negócio doendo no olho, né? Então, assim, tem que analisar. Mas, né, com certeza, eu já fiz várias composições com coisas novas e coisas que o cliente já tinha, né? Então, isso aí é bem democrático, vamos dizer assim, né? A gente pode usar. Mas agora, voltando ao que pode ser emoldurado, lembrei de um trabalho que a gente fez recentemente. O cliente, ele, assim, aficionado por bandas de rock e tal, cada show que ele ia, trazia o cartaz, o CD, o ingresso, a tampa da bateria assinada, sabe? Nossa, assim, que legal, gente! Mas sensacional, esse cliente foi muito... Então, assim, ele tinha várias tampas de bateria, não sei se é tampa que chama, mas é aquela parte que vai em cima da bateria ali, né? E com autografada pelo... Então, isso aí, assim, ficou super legal.
E aí põe junto, né? Põe do lado, põe o cartaz do show, põe... Mas assim, Márcia, por exemplo, eu tenho, né? Eu tinha na minha carteira meu pai, eu perdi meu pai quando era criança, e a última coisa que ele me deu, ele usava um escapulário. Então ele tirou e me deu. E aquele escapulário ficava na carteira, até que um dia meu marido pegou e mandou emoldurar. Me deu de presente. Jordana, você moldura tantas coisas. Então, às vezes, pode até parecer, mas tem tanto significado pra minha vida. Eu tenho na minha estante. Então, assim, não é por exemplo, uma nota. A gente tinha uma notinha que meu marido era criança, foi buscar leite condensado, né? Porque estava escrito leite moça. Pra avó, pra fazer um bolo de cenoura pro pai dele. E aí, ele também moldurou essa nota, porque um dia a gente, na pandemia, né? Mexendo nos livros, achamos essa nota e hoje ela tem na nossa cozinha. Então eu também consigo transformar uma nota de mercado, que na época era outra, né? Tinha lá uma lata de creme de leite, uma lata de leite moça. Eu acho o máximo. Era em cruzeiros, pense. Então a gente moldurou e faz sentido pra nossa família, né? Então eu não preciso decorar as paredes com uma fotografia de um artista renomado, né, Márcia? Essa composição, para eu compor essa parede, né? Você tem alguma dica, assim? Então, quando eu vou fazer uma composição, uma coisa que a gente tem que prestar, assim, um pouco atenção, a gente pode misturar tudo, mas alguma coisa tem que fazer um alinhavo disso. Então, assim, é mais fácil fazer uma composição com um monte de coisas muito diferentes, que aí o alinhavo é a própria... contraste. Né? O contraste, o ecletismo da coisa, né? Que é o... ou assim, ou de repente, sei lá, uma composição de fotos... as fotos são preto e branco, as molduras são todas diferentes. Ou as imagens são todas coloridas, a moldura é com o mesmo acabamento. É como a regra de decoração, Márcia, né? Você pegou, eu falo que eu pego uma linha e as coisas, todo o ambiente ele tem que fazer sentido, né? Então, assim, eu vou alinhavando, né? Aqui tem um pontinho verde, aqui tem madeira, daí a foto tem um detalhe verde. Aquela parede tem que fazer sentido. Ou pelas cores, pelas formas, pela moldura. Eu posso colocar todas as molduras branquinhas. E aí, ouso mais eclético nos objetos ou fotografias. Então, assim, de novo, não tem uma regra, né? É usar o bom senso e aquilo tem que se conversar e estar em harmonia. E uma coisa interessante quando a gente vai fazer uma composição é que os quadros, eles tenham formatos diferentes. Quanto mais diferentes os formatos, mais fácil de fazer essa composição. Coisa mais difícil é fazer uma composição com os quadros mais ou menos do mesmo tamanho. Porque se eles forem todos iguais, tu põe eles lá todos certinho, um do lado do outro, pronto. Mas se eles forem mais ou menos, fica uma coisa meio esquisita. Então, assim, é legal que tenha, assim, um bem vertical, um mais horizontal, um quadrado. Então, esses formatos diferentes ajudam. Então, na hora de montar o quadro, é interessante a gente já pensar nisso também, que isso... Pensar o que vai naquela parede, para os quadros também, as medidas fazerem o sentido. E aí tem alguma regra de distância, Márcia? Porque assim, eu tenho essa dúvida, tá? Quando eu vou colocar um quadro, eu tenho 2 quadros iguais. Eu coloco eles mais perto, mais distantes, qual que é a distância que eu deixo? Eu sei que vai ser mais próximo do móvel, para ficar mais aconchegante, mas entre eles, qual que é a distância? Então... não é regra. É uma dica. Dica de ouro. É uma dica, porque né, a regra tu engessa e parece que aquilo tu não pode fazer fora daquilo. Mas uma dica é que essa distância entre os quadros seja mais ou menos 10% do tamanho do quadro. Então, sei lá, 2 quadros de 1 por 1, 10 centímetros de distância entre eles. Um quadro de 80 e um quadro de 60, eu pego o menor. Daí vai ficar 6 centímetros. Então, assim, não é bem
não é uma regra, mas assim, mais ou menos, né? Que vai ficar mais harmônico, porque se eu Exato. deixo muito distante, Isso. parece que eles não estão juntos na composição. E outra também, que assim, numa grande composição, não necessariamente tenha que ser a mesma medida para todos os quadros, né? Mas às vezes eu tenho só 2 quadros. Em alguns pode ficar assim mais perto, outro pode ficar mais longe, assim, né? Não, isso aí não é a regra, mas é essa ideia do mais ou menos 10% do tamanho do quadro, fica uma coisa harmônica mais difícil de errar. E aí, assim, na dúvida, melhor deixar mais perto do que 2 quadros, um bem separadão, assim, do outro, que aí fica esquisito. Aí fica esquisito. E assim, Márcia, eu fiz uma pesquisa agora de tendências para 2023. Muito tecido em objetos, sim, tá? Então vamos pensar assim, nós temos tecido na cúpula do abajur, eu tenho tecido no objeto, eu tenho livro. Por exemplo, eu fiz agora uma coisa super legal, eu encapei, né? Fiz um livro com tecido de linho e a cliente colocou todas as fotos que estavam espalhadas da família, a gente centralizou, porque ela não queria livro na mesa de centro. Então eu pensei, vamos fazer um álbum da família, que você coloca ali e tem as fotos. Tecido em quadro, né? Tá super em alta. Então, tanto o tecido, né? Assim, a pintura no tecido, o tecido bordado, o papel bordado, então a fotografia bordada. Aí seria uma mescla, tecido com foto, isso? Tecido com foto. Então, assim, o quadro, ele saiu um pouco da bidimensionalidade, veio, né? Tudo tem um pouco de tridimensional, assim, dentro do quadro, claro, né? Assim, não tô falando em escultura, tô falando de objetos tridimensionais dentro do quadro. Então, que nem hoje eu tenho, né, vários artistas lá na loja, como aquele trabalho lindo da Isabela Bosano, que são os tecidos tingidos e bordados, e com aplicação de crochês, né? Então, assim, tem uma textura, as tapeçarias da Marilene Rupelato, também emolduradas, lindas. As obras de Eulália Manual, que são sensacionais, que são, né, assim... Trabalho feito à mão, com cuidado. Isso, ele então, realmente assim, é tridimensional, ele sai ali, né? Tudo tem um volume, assim, não é só o papel, né? As obras do Estúdio Boitatá, da Dani Karazai também, né? Que são as peças em cerâmicas que ela fez exclusiva para essa exposição lá na moldura. E eu posso, quando eu vou emoldurar o tecido, eu não tenho problema de ele estar dentro do vidro, eu consigo colocar vidro normal. Sim. Ou melhor, deixar ele só com a moldura, Márcia? Não, aí depende, aí a gente tem que analisar o tipo do tecido. Se for um tecido mais encorpado, que a gente pode esticar no chassi como se fosse uma tela, ok, né? Mas aí assim tem que ver também como que ele foi, se ele está pintado, se ele está tingido, porque às vezes porque o vidro ele serve para proteger, né? Um material, uma fotografia, uma coisa que né, não tem o vidro, ela pode desbotar, vai sujar, vai pegar pó. Então, assim, o vidro ele serve como proteção, né? E o vidro também, ele diz isso aqui é importante, isso aqui está protegido, ele valoriza aquilo que então, quando eu emolduro alguma coisa, eu mudo ele de patamar. Eu falo, isso aqui tem um valor, é importante. E minha última pergunta para você. Eu tenho uma tela, tá? Que é as mãozinhas das crianças lá, do Pietro e da Luísa, tá? E ela é com tinta. Eu coloco um vidro em cima dessa tela, porque eu tenho essa dúvida. Ou eu só faço a moldura caixinha e deixo eles... Porque aquilo ali é uma tinta que vai transpirar. Ela não transpira, mas é uma tela mesmo. Não, então qual que é a dúvida? É tela. Qual que é o tipo de tinta? É tinta guache ou tinta acrílica? Acrílica. Então, não precisa botar vidro. Não precisa vidro. Né, tudo que for pintado a óleo ou com tinta acrílica sobre uma tela,
não precisa ter vidro. Agora, se for papel, o papel, ele absorve mais a umidade. Então, se for papel, tu já precisa pôr o vidro, porque ele precisa estar protegido. Mas se for uma tela e a tinta for acrílica, tu vai esticar ele no chassi, ou de repente... A gente tem outras técnicas também. Aí eu vou colocar a moldura só em volta e deixo o centro sem. E uma moldura canaleta, que é aquela moldura que a gente usa, que é própria para tela, né? E aí dá asas à imaginação. Aí a gente pode botar a moldura que quiser. E Márcia, assim, para você deixar, para quem está assistindo nosso podcast agora, qual que é a sua mensagem na hora de pensar em vestir a casa? Então eu acho que assim, a pessoa tem que se preocupar, quando ela olhar para aquele quadro, aquilo tem que trazer felicidade para ela. Tem que entrar em casa e aquilo tem que... Uau, que delícia, estou em casa. Então, o quadro ele tem que trazer isso. Então, a pessoa ela tem que se preocupar com essa questão emocional, que eu acho que o quadro ele traz toda essa coisa da personalidade, do sentimento, do aconchego e melhor acústica também. Gente, espero que tenham gostado, que essa nossa conversa ajude a você a montar um espaço que faça sentido para você dentro de casa. Tem uma frase que eu gosto muito, que é da Marta Medeiros, que ela fala: cada cantinho que eu olho na minha casa tem que ter alguma coisa que me faça feliz. Vista as paredes da sua casa e transforme o seu espaço e deixe a sua casa mais feliz. Muito obrigada. Márcia, muito obrigada. Obrigada. Foi uma delícia estar com você. Prazer, e assista os outros podcasts.